Olá, meu nome é Fábia Maria Souza Souto, sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Campina Grande e hoje irei fazer a defesa do meu relatório de estágio curricular supervisionado 3. Introdução. Este trabalho tem como finalidade relatar as atividades do estágio curricular supervisionado 3 que foram desenvolvidas na turma do primeiro ano C da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ministro José Américo de Almeida. Essas atividades ocorreram sob supervisão do professor especialista Rosvaldo Amador de Souza e orientação do professor Dr. André Pereira da Costa. A instituição de ensino está localizada na Rua Vidal de Negreiros, na cidade de São João do Rio do Peixe, número 134, Centro. Um dos principais objetivos do estágio é fazer com que o discente de licenciatura possa conhecer a realidade da sala de aula, aprendendo a planejar aulas e colocar em prática o que foi planejado, fazendo o estudante imergir no que realmente é uma sala de aula, conhecendo todos os campos, desde a preparação da aula, conhecer as dificuldades do aluno e tudo mais. Desenvolvimento. A escola escolhida, que é uma escola da rede estadual de ensino, é mantida pelo governo do estado da Paraíba e é ofertado as seguintes modalidades de ensino: ensino fundamental anos finais, ensino médio e ensino médio no EJA e turma do AEE. O estágio curricular supervisionado 3 é a fase de estágio que acontece em escolas que ofertam o ensino médio, podendo ser em turmas do primeiro ou segundo ano do ensino médio. No meu caso, eu escolhi uma turma do primeiro ano. Para que pudesse acontecer a prática, o estagiário primeiro escolheu a escola e a turma que gostaria de estagiar. Para isso, começaram as observações de aula, elaboração de uma proposta de intervenção e aulas de regência. Primeiro foi as observações de aulas, como eu falei, e ocorreram no período de 12 a 30 de agosto. Foi durante esses momentos onde eu consegui perceber que muitos alunos da minha turma possuíam um certo grau de dificuldade em relação à interpretação e resolução de situações problemas. E foi mediante ao problema que eu encontrei na sala que elaborei minha proposta de intervenção. A turma é uma turma mais ou menos de uns 20 ou 25 alunos e não é uma turma homogênea. Tem alunos que conseguem se sair muito bem, outros já têm muitas dificuldades. Aí está um registro da observação de aula, o professor Rosivaldo Amador fazendo explicação do quadro. Aqui está um segundo registro. Agora falando sobre a proposta de intervenção. Quando eu elaborei essa proposta, eu me propus a trabalhar o uso de resolução de situações-problema ao longo das minhas aulas de regência, onde ao decorrer das explicações do conteúdo, eu ia levar exemplos e atividades com o intuito de fortalecer e instigar os alunos a resolver e conseguir compreender o que se pede nos problemas propostos, que foi uma das coisas que eu observei que eles tinham muita dificuldade. Quando o professor passava atividades com situações, problemas, eles tinham muita dificuldade de interpretar, para saber o que se pedia. Agora a semana de regências. As aulas de regências teve início no dia 2 de setembro e foi até o dia 11 de outubro. Nesse intervalo de tempo foi feito do início ao fim a aplicação da intervenção, juntamente aos conteúdos trabalhados. Os conteúdos que eu ministrei foi método da regra 3 composta e porcentagem. Agora, logo em seguida, eu vou descrever cada semana de regência de aula, que aconteceu na turma do primeiro ano do ensino médio. Na primeira semana de regências,
Eu iniciei explicando o conteúdo de regra 3 composta, com o objetivo de os alunos conhecerem o que é uma regra 3, entender que o método é utilizado para resolver problemas que envolvem mais que duas grandezas proporcionais, e também resolver situações problemas. Aqui está um registro da primeira semana de uma atividade que eu passei para eles. Eles estavam tentando aí fazer a atividade. Aqui está um segundo registro, aquele de verde ali no canto da sala é o professor, supervisor. E aí está alguns alunos tentando resolver a atividade. Já na segunda semana, iniciamos o conteúdo sobre porcentagem. Eu utilizei slides para ministrar essa aula. Primeiramente, introduzi o conteúdo com uma situação-problema e perguntei onde eles poderiam se deparar com situações que envolviam porcentagem. Após essas perguntas, essa discussão, logo em seguida eu mostrei o conceito de taxa percentual e porcentagem, como também apresentei as diferentes formas de representar uma porcentagem. E, por fim, resolvendo vários exemplos de situações simples do nosso cotidiano que necessitam do uso de porcentagem. Da segunda semana não tenho nenhum registro. Já a terceira semana, inicialmente na aula, em consonância com o supervisor, Rosvaldo, eu marquei a data da terceira avaliação. Segundamente, eu fiz uma pequena revisão sobre o conteúdo. E em seguida entreguei uma atividade para que os alunos, pedindo que eles formassem duplas para responderem essa atividade. Tinha questões sobre diversos contextos e aplicações de porcentagem. O objetivo com essa atividade era fazer com que os mesmos conseguissem compreender a utilização da porcentagem em situações problemas para resolver questões sobre descontos e reajuste de preço de diversos produtos. Aqui tem um registro da aplicação da atividade, se juntarem duplas, alguns. Já na quarta semana, fizemos a correção da atividade que foi aplicada na aula anterior. E logo após isso, iniciamos uma dinâmica, onde eu pedi que, de acordo com os conhecimentos construídos ao longo dessas aulas sobre o conteúdo de porcentagem, os alunos elaborassem um problema e depois resolvessem. E em seguida fizessem a troca do problema elaborado com algum colega da turma e resolvesse o que ele recebeu em troca. E por fim, eles se juntassem para analisar a forma como cada um respondeu. Aí tem um registro de cada um elaborando seu problema. Aqui na segunda imagem tem 2 alunos. Esse papelzinho que eles estão na mão é o papel que eu entreguei para que eles elaborassem o problema, resolvessem em seus cadernos e depois trocassem com os colegas. Inicialmente, nessa atividade, eles meio que não queriam fazer, com medo de não saber elaborar, mas eu fui ajudando, a gente foi conversando e deu tudo certo. Eles conseguiram realizar a atividade proposta. Já na quarta semana, que foi o dia seguinte, foi a aula de terça-feira, dia 24 de setembro, realizei a aplicação da terceira avaliação do terceiro bimestre, sobre regra 3 composta e porcentagem, que foi os conteúdos que foram ministrados por mim na regência. A avaliação ocorreu em dupla, pois eu observei que quando eles se juntavam para resolver questões, tinha uma certa interação e discussão coletiva, que ajudavam a eles obter um melhor entendimento do que se pedia em cada questão. Está aí um registro da aplicação da avaliação. A quinta semana de regências aconteceu no dia 30 de setembro. Inicialmente eu entreguei as avaliações corrigidas e em seguida fiz uma correção, onde a gente debateu as questões, como também foi um momento
oportuno para tirar dúvidas. E no tempo que sobrou, eu levei algumas questões para serem discutidas e resolvidas. Com isso, fizemos uma pequena revisão dos conteúdos para auxiliar aqueles alunos que iriam fazer recuperação no dia seguinte. E nessa última semana de aula, teve o último dia de aula, como na última semana de regências não ia haver aula na escola, justamente nos dias 7 e 8 de outubro, pois era o feriado municipal na cidade, que dia 7 era o dia da padroeira da cidade e dia 8, dia da emancipação política, aí não ia ter aula. Aí no dia 1º de outubro seria meu último dia de aula com eles. E antes de iniciar a avaliação de recuperação, eu me despedi da turma e do supervisor. E logo em seguida, eu apliquei a avaliação contendo 5 questões que envolviam situações, problemas, assim, do dia a dia, sobre o conteúdo de regra 3 composta e porcentagem. Aqui está uma foto que eu tirei com os alunos. Tinha até uma aluna que tinha levado o filho para a aula nesse dia. E ali na segunda foto, também é um registro do último dia de aula. Minhas considerações finais. Eu posso afirmar que o estágio 3 trouxe uma experiência enriquecedora para minha carreira docente, onde me permitiu alcançar objetivos planejados, momentos nos quais desenvolvi habilidades como superação de desafios, melhora na oralidade, comunicação e domínio em sala de aula. Considero também que o estágio é um passo essencial para um estudante de licenciatura, pois é aquele momento onde você vai se ver professor. Mas também manifesto que, com a aplicação da intervenção em sala de aula, obtive melhores resultados, gerando assim alunos mais interessados em participar das aulas, com melhor dedução de problemas e com novos olhares sobre a matemática. Aqui estão as referências que eu utilizei ao longo da minha regência. E é isso, obrigada.